A paz do Senhor. Boa noite a todos. Que a graça, a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Glória a Deus. Então, quero avisar que hoje nós vamos fazer a ceia. Então, você tem tempo de ir lá pegar o seu suco, pegar o seu pãozinho, né? E para nós podermos orar e participar da ceia. E não esquecemos, queridos, a ceia não é dos homens, não é de igreja, ela também se faz dentro das igrejas, mas a ceia é do Senhor. Amém? Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Queremos, Senhor, em primeiro lugar, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, por toda atitude, por todo pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, porque mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a presença dos teus arcanjos e anjos, arcanjos com espadas de fogo desembanhadas, Senhor, sitiando e guardando a nossa casa, a casa dos nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nação brasileira, os quatro cantos deste país, seja visitado e guardado pelo exército do Deus vivo, Jesus Cristo, o de Nazaré. Também pedimos, Senhor, que tu mandes teus anjos e arcanjos para visitar os enfermos dentro dos hospitais, dentro das emergências, dentro das UTIs, Senhor, dentro do centro obstétrico, dentro das salas de parto, em nome de Jesus. Aonde tiver, Senhor, alguém clamando por misericórdia, clamando pela tua misericórdia, clamando pela salvação, pela cura, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós te reivindicamos, então, Senhor, essas vidas, Senhor. Assim como tu nos amou primeiro, Senhor, assim como tu nos alcançou, alcança esses também, Senhor. Alcança aqueles que estão nos ouvindo, que têm ainda seus familiares, que ainda não te conhecem, Senhor. Que nós pedimos, declaramos que o valente seja amarrado no nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos, Senhor, e pedimos que tu és Senhor sobre todo o universo. Passa os céus, passa a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão. Elas irão se cumprir nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, glorioso Deus, sitia e guarda e faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, todo o Ártico, Antártica, Oceania, toda a Austrália, África, Ásia Maior, Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor. Não há nada, não há um milímetro, nem um centímetro, nem um metro quadrado, nem um quilômetro deste planeta que te sejam ocultos, seja nas profundezas dos mares, nas profundezas da terra, porque todos os universos estão cientes do poder do Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os céus, a terra e de todos os universos. E tudo aquilo que foi criado por ti, Senhor, e está sujeito às tuas ordens, em nome de Jesus. Unge a nossa mão direita, Senhor, e nós colocamos no alto da nossa cabeça. Declaramos que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente sejam ligados e dirigidos pelo teu Espírito Santo. Unge a nossa mão esquerda, Senhor, e colocamos sobre o nosso coração. Senhor, que o nosso coração seja um coração perdoador, seja um coração bondoso, seja um coração, Senhor, abençoador, que não haja lugar no nosso coração para mágoas, para tristeza, para
para raízes de amargura, para angústia, nada, Senhor. Nós declaramos que o nosso coração é o local da tua moradia, do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós resolvemos e declaramos que perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido, que nos têm acusado, que têm levantado falsos testemunhos, por todo aquele que tem, Senhor, feito orações contrárias, palavras de maldição. Em nome de Jesus, nós perdoamos e declaramos que o amor de Cristo é sobremaneira excelente e nos cobre, nos guarda e blinda o nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que se houver enfermos no nosso meio, a unção com óleo quebra o jugo e curará o enfermo. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rebalasti las turibaria laramas, ho rebasterebi alarastori anderemas. Oh, Senhor, neste tempo tu tens se apresentado, tu tens falado, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, em tempo e fora de tempo, tu tens falado e clamado, chamando o teu povo ao arrependimento, ao conserto. Horialasti lama lastolabaes, horebarrelas Senhor, eu peço agora uma bênção extraordinária por todos aqueles que estão agora neste momento, Senhor, ligados, Senhor, via internet, orando, clamando ao Senhor. Senhor, tu és bem-vindo nesta sala, tu és bem-vindo na nossa casa. Declaramos o controle, o domínio, o governo e a direção deste encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Oh, coisa boa é estarmos juntos, porque a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou, ali no meio deles eu estarei, eu estou. Então, nós somos muito mais do que 2 ou 3. E o mesmo Senhor que está aqui, Ele está aí também. E o Senhor tem todo o interesse de te tocar nesta noite, para que tu seja curado, para te trazer clareza na tua mente, para te fortalecer nos momentos de angústia, no todo desânimo. O Senhor tira todo desânimo, porque quando Ele entra, a alegria da sua presença faz com que as nossas células vibrem de alegria, porque somos seres vivos e todo ser que respira louva o Senhor. Aleluia, aleluia, queridos, glória a Deus. Então, meus amados, hoje, sexta-feira, 6 de agosto, já estamos no mês de agosto, né? Já estamos já estamos praticamente quase indo para o fim deste mais um ano, o ano de 2021. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, amanhã, esse fim de semana, o mundo costuma, né, pelo menos em alguns lugares, alguns países, né, outros têm dias diferentes, mas aqui no Brasil se comemora o Dia dos Pais, do pai, não dos pais, mãe e pai, do papai, digamos assim, né? E estava pensando a respeito disso, inclusive no meu trabalho, tem se criou um grupo para tentar fazer com que o tempo em que os pais têm os seus filhinhos internados seja um pouco mais tranquilos, né? Então fazem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Vovô, dia de qualquer dia é dia que tem alguma, como se diz,
comemoração, né? E fiquei pensando a respeito disso, tenho pensado, né? Porque cada dia mais a gente tem ouvido coisas tão horríveis ao nosso ouvido natural e ao nosso ouvido espiritual. Eu fico pensando, imagina o coração de Deus, imagina o coração de Jesus. Também não é novidade, porque está escrito que nos finais dos tempos em muito se multiplicaria a ciência, mas também em muito o amor se esfriaria, né? O amor entre pais, filhos, e o amor no mundo se esfriaria. E amados, o amor tem se esfriado em muitos lugares, porque este é um tempo de esfriamento do amor. Então o que a gente faz, amados? Nós temos as promessas do Senhor. E olha que eu vou contar que o inimigo tem provocado. Muitos têm sido provocados até quase as últimas consequências, no sentido para que abram a boca, xinguem, briguem, né? Acusem, façam aquilo que faziam no passado, né? Mas agora nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. A cada dia, amados, a cada dia a minha vida a minha pessoa, o meu caráter tem que se renovado diariamente no Senhor. Amém? E realmente, para suportar os dardos inflamados do maligno, né? Precisamos conhecer a palavra. Não adianta termos a palavras, né, com várias traduções da Bíblia, com várias versões, se nós não conhecermos o que está escrito dentro da palavra de Deus. Precisamos, amados, porque é o manual do fabricante. O Antigo Testamento fala das promessas, anunciam para a vinda de Jesus, a vinda do Messias, né? Mas também ela pode servir também como dados históricos, né? E aí você vê tantas coisas que aconteceram e quantas ainda se repetem. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele é muito antigo. Ele é muito antigo, né? E ele não tem a nossa idade, né? Nunca terá a nossa idade. Então, queridos, ele sabe, ele conhece o ser humano, ele conhece como se diz, as fraquezas do ser humano, ele conhece, sabe como pelas nossas feições, muitas vezes não precisamos nem falar, mas o nosso semblante mostra se estamos alegres, se estamos irados, se estamos com ódio, com raiva, essas coisas todas, não? Tanto é que um marido não precisa dizer para a esposa, mas só olha para a cara dela, já sabe como ela tá. E a esposa também. Tanto que se o marido chega em casa, ela diz, tudo bem? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não é verdade? E assim também a mãe conhece os filhos, e os filhos também devem conhecer os pais. Estava por esses dias aqui no nosso estado, aconteceu uma coisa muito horrível, né? Lá uma mãe fez algo terrível com o seu próprio filho, né? E aí a gente tem ouvido vira e mexe, algo assim chocante. Ora num estado, ora no outro, imagina em todo o planeta, né? Você imagina por dia quantas maldades são praticadas contra crianças, contra bebês, contra jovens, não importa o sexo, né? É terrível. Isso é algo muito terrível. E aí, comentando ainda essa semana com minha colega de trabalho, ela ainda disse assim, nossa, é horrível, nem os bichos agem assim. Eu disse, claro, os bichos agem por instinto, né? Eles não fazem essas maldades
E porque fazer essas maldades com a sua própria, com o seu próprio sangue, com os da sua casa, é terrível. É simplesmente dizer assim, ó, está possesso pelo espírito do outro. Porque não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Então, queridos, que a graça do Senhor seja abundante. Você que tem um pai, uma mãe, talvez seu pai e sua mãe morem longe, não estejam perto de você. Talvez faz tempo que você não conversa com seus pais, até por causa dessa pandemia, muitas pessoas ficaram isoladas, né? Essa semana também eu fui visitar a Maria e eu disse para ela, não, fica tranquila, que eu botei um propé, passei álcool 70 no meu sapato, botei um propé, botei um jaleco descartável por cima de manga comprida e luvas para poder conversar, para poder abraçá-la, né? E eu fico pensando, meu Deus, como isso é horrível, de tu não poder ter esse contato, de não poder ter essa demonstração de carinho da visita, né? De ir lá na casa pelo menos uma vez por mês, né? E visitar o seu pai e sua mãe. Nós vamos almoçar, vamos fazer um churrasco. Aqui no sul a gente faz muito churrasco, né? Então, mas pode ser a comida que seu pai e sua mãe preferem, né? Porque a Bíblia diz assim que honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem na vida. Se tu não tem andado muito bem na vida, as coisas não têm sido boas nessa vida, peça perdão ao Senhor por toda negligência, por toda desonra que você possa, de alguma forma, ter cometido contra o seu pai e a sua mãe. Indiferente de se eles, como se diz, eu quero dizer, indiferente se você tinha razão ou não, né? Então, perdoe todo o mal, porque qual é o projeto inicial? Qual é o projeto o verdadeiro? Qual é o papel que Deus fez, Deus deu para um pai, para uma mãe, para os pais? É muito simples, amados. O Senhor, se a gente pegar lá nas passagens bíblicas onde diz assim, deixará o homem a casa de seus pais e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Que interessante isso, né? Então significa o quê? Que o homem, que o jovem deixa a casa dos seus pais e vai se unir em casamento, nos laços de matrimônio com a sua mulher. E será uma só carne com ela e formará a sua família. Então, amados, qual é o projeto de Deus para a figura do homem? Por que o homem é mais forte? Porque ele precisa... O Deus fez o homem mais forte, por quê? Porque ele é aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que provém. Hoje em dia, a gente sabe que no mundo está muito difícil. Existe todo como é que se diz? O trabalho hoje é quase que impossível uma família ter só um marido, um pai que trabalhe fora. Porque financeiramente a maioria não consegue ter essa manutenção de família, de casa, da necessidade. E aí? Abre-se as portas para que o trabalho da mulher seja efetivo. E tem sido muito efetivo. Da mesma forma que tem sido acarretado de muito peso também. Porque normalmente existe toda uma questão de chegar em casa, trabalho de casa, organização da família, tudo o resto. Todo mundo que tem um pai e uma mãe sabe
qual é a rotina de uma casa, sabe como que se faz para se ter uma casa em coerência adequada, para que uma família seja, que os filhos sejam criados com uma alimentação adequada, sejam educados nos caminhos do Senhor, que sejam ensinados, amados. As crianças precisam ser ensinadas. Eu sempre digo que filho não tem autoridade para criticar o pai ou a mãe, mas pode orar pelo pai e a mãe. Por quê? Porque existe um princípio de autoridade. Ah, mas tu não sabe o que era o meu pai? Não importa o que ele fez, não significa que o que ele fez está correto, tá? Então, os princípios de cura começa com o perdão. Se você não consegue dizer para o seu pai, olha pai, eu te perdoo das surras, das maldades, dos momentos de... tem situações, amados, que eu já ouvi, que o filho pequeno tinha que procurar o pai, que bebia tanto, chegava na sexta-feira, ele não ia direto para os bares, aí o filho tinha que ir atrás, achava o pai caído numa sarjeta, tinha que vomitado, mijado, tinha que pegar aquele pai e levar para casa, e chegava em casa ainda, ou no outro dia, quando melhorava, ainda brigava, dava na família inteira. Aí eu pergunto, onde está Deus aí? E se esse era o objetivo, e esse era o propósito de Deus para a vida desse homem? Não, com certeza não. O problema, amados, que eu sempre digo, quando Deus saiu do centro das famílias, as famílias, os filhos padecem mais, as esposas padecem muito mais, e eles também. E os maridos também. Por quê? Porque ninguém sabe qual é o seu papel. Porque os papéis estão, misturados. Muitos papéis que é obrigação do pai, da figura do pai, foi deixado para a mãe, que muitas vezes, cansada, etc, também não sabe assim, quando dá muito transtorno, então, tipo, deixa para lá? Só que se deixa para lá, traz uma consequência muito grande. Gera uma consequência ruim na sociedade, na família. Eu nunca esqueço que tem dizem que é uma historinha, né? Mas para mim parece até uma piada, que um menininho um dia chegou pro pastor e disse assim: pastor, eu posso vir morar, nós podemos vir morar aqui na igreja? Aí ele disse assim: como assim? Mas tu não gosta da tua casa? Não, é que aqui o meu pai é muito bom. Dele assim, como assim? Ah, porque aqui o papai, todo mundo elogia o papai, chama o papai para cá, o papai para lá, o papai é o presbítero, o papai faz isso, faz aquilo, todo mundo elogia o papai. Não grita, não briga, mas em casa o papai não é assim. Ele se transforma. Então, amados, não podemos ser religiosos, temos que ser convertidos, filhos, né? E eu sempre lembro disso, porque uma vez a gente conheceu 2 jovens na casa de um casal de pastores, e aqueles jovens foram criados desde pequenininhos na igreja lá, uma igreja tradicional, e eu me lembro que eu acabava rindo, a gente tinha que rir das histórias que eles contavam, tão terríveis. E eu pensei, meu Deus, como é que esses 2 jovens conseguiram permanecer cristãos ainda, de tanta asneira que eles viram e aberrações, né, mãe? Aberrações. Sim, como diz a minha filha, eram aberrações, coisas terríveis, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, que Deus guarde eles, né? Porque sobreviveram a isso e não abandonaram Jesus. Porque é terrível, gente, era terrível.
Eu lembro que a gente ria porque não era possível aquilo ser verdade. E você aí certamente conhece muitas histórias assim. Então, amados, nós precisamos resgatar qual é o papel da família, qual é o papel do marido, do homem, do pai, da esposa, dos filhos, né? E também orar a Deus para que Deus abençoe tremendamente os esposos com os bons trabalhos, né? E também que estudem, porque muitos querem trabalho, mas não estudam, não se aperfeiçoam, né? Precisa, sim, tem sacrifício, né? E quando as meninas querem se casar, tem que ver qual é o projeto de vida do seu pretendente, né? E os meninos também. Qual é o projeto de vida, né? Porque precisa mais. Em primeiro lugar, Deus, Jesus, né? Por quê? Porque quando é sujeito à palavra de Deus, tu quer ser um seguidor de Jesus, você não tem como não tem como tu continuar praticando as coisas erradas, porque o Espírito Santo de Deus sinaliza. Eu sempre digo, quando tu começa a justificar e dar desculpa disso e desculpa daquilo, e com muitas razões, eu sempre digo, não se preocupe em me convencer. Vá convencer Jesus com isso que tu está falando. Você convence Jesus? Hoje ainda eu ouvi e fiquei pensando, meu Deus, que situação de uma senhora, uma jovem senhora, que tem o seu esposo em casa, por algum problema que ele teve lá de saúde, e ele só enxerga defeitos na esposa. E a humilha, e a acusa, e xinga, e isso, e manda ela, tipo assim, demonstra o interesse de separação, né? Faz tortura psicológica. Daí eu fico pensando, o que é isso? E muitas famílias, muitas esposas, muitos esposos também passam por essas coisas. Então, amados, a minha sugestão é a seguinte, ó, faz a conta, né? Faz a soma e acaba com esse trem. Mudem. Porque, amados, os filhos é a herança do Senhor. Que espécie de exemplo dá um pai que humilha a mãe, que humilha os seus filhos, ou vice-versa? Os filhos aprendem muito pelo ver e ouvir. Imagina que essas meninas dessa família, quando crescer, elas passaram a vida inteira vendo o pai humilhar a mãe, fazer tortura psicológica. Elas acham que vão se apaixonar por quem? Por alguém parecido ou igual ou pior que o pai. Porque todo mundo diz, Deus me livre de casar com alguém que nem meu pai. Deus me livre. E, por incrível que pareça, o inimigo providencia coisas assim. Alguém assim, ou homem ou mulher. Então, queridos, a gente realmente precisa ter respeito, precisa ser conversado. As pessoas se casam muitas vezes na paixão, mas nunca conversaram quais são os seus projetos de vida, o que acha importante, o que para si é importante, qual é o código moral que tem, qual é o teu código moral, qual é o código moral da tua família, que tipo de leis, de orientação que existe na tua casa. Que tipo? Quais são os valores? Né? Porque essas coisas, amados, depois que casa, é uma confusão. Porque tem coisas que só estão maquiadinha no tempo do namoro, do noivado, né? Quando tu vê, meu Deus, socorro. Mas por isso que eu digo, orem ao Senhor, porque Deus te conhece e sabe quem será uma excelente esposa para você, e Deus te conhece e sabe quem seria um excelente esposo para você, tanto para a mulher como para o homem. Deus é Deus.
e não abra mão de princípios, amados. Quando tu abriu mão de um princípio aqui, outro ali, quando tu vê, tu perdeu. Tu não tem mais princípios. E você está como diz, num mato sem cachorro, como a gente costuma dizer aqui no sul, né? Por que se fica perdido num mato sem cachorro? Porque o cachorro sempre acha o caminho de volta, porque ele tem faro. E o nosso faro, muitas vezes, está prejudicado pela paixão, pelo orgulho, pela vaidade, pela carência, né? Porque, amados, a gente vê como quando vai fazer aconselhamento, olha, que dificuldade. Esses tempos eu precisei aconselhar uma jovem, que eu não a conheço pessoalmente, mas o Senhor, em tudo aquilo que ela falou, o Senhor me mostrou assim, que cilada, que situação, né? Que nível de carência que essa jovem tem para se colocar numa situação de ter um casamento de uma forma assim. Mas misericórdia. E eu fiquei pensando depois, eu pensei, bom, provavelmente eu devo ter dito para ela tudo o que ela não queria ouvir, né? E tudo que provavelmente sua mãe, seus familiares, seu pai deve ter dito. Não devo ter falado coisas diferentes. Porque o sonho de um pai e de uma mãe é que os seus filhos sejam abençoados com um bom casamento. Em que sentido bom casamento? Casar com um homem rico. Ou casar com uma mulher rica. Olha, que seja casar com pessoas ricas, de caráter, de bons costumes, de bênção, como pessoas, amados, como pessoas. E isso faz muita diferença. Faz diferenças impressionantes. Não pense, as jovens, que lá no seu noivado, no seu casamento, em alguma situação, em vez de serem protegidas, elas são expostas. Não pense que isso vai mudar, não, viu? Se no namoro, onde as pessoas naturalmente mostram o seu melhor, estão fazendo isso, imagino que será depois, né? Imagine. Bom, queridos, você provavelmente não deve estar gostando muito dessa conversa, né? Mas certamente alguém está precisando ouvir isso. Porque eu vou contar para vocês que eu passei o dia hoje assim, Senhor, o que tu vai falar hoje? O que tu queres? E eu passei o dia ouvindo a palavra do Senhor, pensando, orando. Temos orado muito, graças a Deus, né? Pelas orações lá do grupo, pelas orações fora do grupo, por outros grupos que são tantos. Mas assim, amados, glória a Deus. Então, eu quero dizer que não estava desligada do Espírito Santo. Não, nunca. Nunca. Nós temos que estar alertas aos sinais. E hoje ainda comentei com o irmão Ayrton que eu quase mandei uma mensagem para ele dar uma olhadinha para ele estar alerta, porque eu observei que a nossa cadelinha latia, e saía para cá, e saía para lá. Sabe quando eles ficam em alertas? E eu sempre lembro que logo a gente veio morar aqui, a gente ouvia muitos cachorros uivando. Eu ouvia longe, daqui a pouco ia chegando perto, parecia assim, uma sinfonia de uivos, né? Cacharim também. E eu lembro que eu erguia a mão e orava em línguas. Eu nunca esqueço uma vez que aí orava, e cochilava, e daqui a pouco ouvi de novo, e assim ia, né? E hoje à tarde também foi mais ou menos assim, enquanto eu estava limpando aqui, eu comecei a orar em línguas e orei tudo que eu me lembrava, né? E quando a gente ora em línguas, amados, o nosso espírito intercede em nosso favor. Muitas vezes o Senhor te dá interpretação, outras vezes não, e outras vezes não importa. Importa que tu é do Senhor, você é batizado com o Espírito Santo, e quando você diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui.
Você não diz assim, eis-me aqui, demônio X, demônio Y. Não. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me a mim. Fala, Senhor. Fala que os teus servos ouvem. Fala que eu ouço. Fala que o meu coração te ouve. Amém, amados? Então, queridos, pensem bem. Se tem coisas, amados, que não importa a idade, importa que nós possamos fazer diferente. Ou não importa mais o dia de ontem. As coisas do teu passado, elas podem ter te atingido no teu presente, mas não vai o teu passado hoje não vai definir o teu futuro. Se você decidir, eu decido mudar. Eu decido abrir mão de tais e tais atitudes. Sabe? Eu decido. E outra coisa, amados, lembrem-se que o marido, o esposo, o pai, ele protege, ele ensina, ele lança os seus filhos ao mundo profeticamente, espiritualmente, ele abençoa, ele define, ele declara. Eu lendo muitas vezes a palavra do Senhor, encontro as partes onde o pastor João riscava e dizia assim: Senhor, faz o mesmo na minha família. Olha lá, Senhor, olha a minha família, faz isso. Então, amados, a nossa boca traz vida e morte também, mas que a nossa boca seja escolhida para abençoar, profetizar, declarar. Se o teu marido tá uma coisa que só a graça do Senhor, só a misericórdia do Senhor, que para você não tem jeito, minha amada, ore e jejua. Mas ore, jejua e abençoa. Quando ele ficar xingando, não sei o que, vai lá no banheiro em algum canto e diz: diabo, tu tá amarrado em nome de Jesus. Eu te proíbo, demônio, de usar a boca do meu esposo para falar maldição contra a minha boca, a minha vida. Que a língua dele se grude no céu da boca e que não fale nenhuma palavra de maldição contra a minha vida, contra os meus filhos, a nossa família, em nome de Jesus. Amados, você vai dizer: e o que é isso? É bíblico, está escrito. Está escrito. Então, que em vez de amaldiçoar, de xingar, venha abençoar. Porque quando tu abençoa aquele que te xinga, que te amaldiçoa, que etc., você vai levantando à tua volta uma proteção, como um campo de energia, de força do amor, porque a palavra do Senhor, ela é vivificada. Quando é que não acontece nada? Quando você começa: mas é tu que é isso? E não sei o quê? E aí começa aquele pá, 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 que nem ping-pong, né? Pum, 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 pum. Até que bum. E não resolve nada. Mas quando você ora, quando você jejua, quando você declara: Senhor, eu não aceito isso, Senhor. Eu declaro que o meu esposo é um homem cheio do teu Espírito Santo. Eu declaro eu peço e declaro que o teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu declaro que os vícios, o vício do cigarro, o vício de drogas, o vício de bebida, todo esse espírito está amarrado em nome de Jesus. Senhor, quando ele pensar e querer em beber, em usar drogas, em seja lá o que for, que ele tenha uma náusea, que vomite, que esse espírito saia em nome de Jesus. Todas essas coisas ruins sejam quebradas e canceladas. Amém, amados? Então, isso que eu estou falando, amados, a gente viu. Nós já oramos por situações, por famílias que parecia impossível. Mudar. Era algo impossível naturalmente. Mas nada é impossível ao Senhor. Não há nada impossível para Deus, queridos. Nada é impossível. Então creia, porque tem gente que acha que é mais fácil se separar, mas aí esquece que os seus filhos vão ficar sem
sem a mãe ou sem o pai. Aí passa um tempo, daí já estão com os maridos, os pais já estão com outras namoradas, ou as esposas com outros maridos, né, com outros namorados, e existe todo um transtorno. Quando se pode consertar tudo? É que só tem que querer fazer isso, né? Então significa que hoje a família cristã precisa se olhar no espelho, porque olha, a gente tem ouvido muito mais péssimos testemunhos, testemunhos vergonhosos, quando dizem assim, eles são cristãos, cruz credo, se isso aí é ser crente, misericórdia de mim, não é verdade? Então, quer um exemplo? Comprar e não pagar. Vender com os valores muito mais altos. Não, mas eu sou filho de Deus, né? Tudo que eu boto a mão, não. E produtos sem qualidade. Prestar serviço porco, né? Sim, prestar serviço. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não consigo me lembrar. Umas 2 pessoas eu posso indicar como profissionais, mas olha, eu vou contar para vocês. A gente passa vergonha. Passa vergonha quando tu indica um irmão, uma irmã lá que estão há um tempão sem emprego, procurando, orando a Deus por emprego, né? Porque perdem emprego, ficam 2, 3 meses, né? Não tem uma história, não tem não se dedicam ao trabalho, não se dedicam também em crescer dentro do seu trabalho. E se não gostam do seu trabalho, a minha dica é a seguinte: você ganha bem no seu trabalho? Então faz um projeto de pequeno, médio e longo prazo para fazer um curso, se equipar, aí alguém pode dizer, mas Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando, mas é bom que ele te encontre trabalhando, viu? E não dando desculpas, né? Porque, amados, vai chegar a hora, não tem desculpa, é sem desculpa. E essa geração é uma geração que não tem desculpa. Por quê? Mas ninguém isso, ninguém aquilo. Olha, amados, tu abre a internet, tu vai ver, seja lá o que for, e você recebe falando de Jesus. Lives de autoajuda, de pessoas cristãs. Olha, é impossível. Impossível. Então, nós temos que usar isso em nosso favor. E eu sempre digo, quem tem o Espírito Santo não precisa de ninguém mais. Tu vai precisar de um psicólogo? É bom. Mas o Espírito Santo é muito melhor. E um psicólogo cheio do Espírito Santo, então, é uma benção. Não é verdade? Uma vez eu fui aconselhar um casal e era só reclamações de um lado e do outro. E às vezes, e aí eu fiquei eu assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que dizer. Todas as coisas que o Senhor já me mostrou, já falei, já orei quase até cair a língua. Eu sempre digo, não adianta tu orar até cair a língua, você precisa mudar, abrir mão, transformar, riscar, perdoar e não desenterrar aquilo que você perdoa 500 anos atrás, vai lá, fica lá cavando até achar aquilo que enterrou para usar aquilo de novo. É melhor perdoar, lançar na cruz de Cristo, não tem mais como pegar de volta, certo? Então, seja uma criatura em transformação a cada dia, seja filha do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo. Se eu declaro que sou seguidor de Jesus, como é que eu posso ter atitudes que Jesus jamais teve ou jamais
autorizaria ou jamais usaria como desculpa ou concordaria. Quando tu tem muita argumentação, queridos, para, ok? Para e faz e te olhe sobre os olhos de Jesus. Amém? Voltando, então, quando eu estava falando que eu já não sabia mais o que orar, né? Aí o Espírito Santo me disse assim, presta atenção. E eu prestava, mas presta atenção no que falo. E aí o Senhor me mostrou assim, eu disse, pois é, olha só. Você reclama dele disso. Você reclama dela disso. Aí eu conversava com um, conversava com o outro. Aí eu observei assim, tu sabe que o teu marido, ele reconhece os seus problemas, as suas dificuldades, mas mas tem uma coisa, ele te ama muito. A pessoa, da boca para fora. Muitos dizem, né? E aí eu dizia, ora, você precisa ser curado, ora para que as palavras de maldição que o teu pai lançou sobre a tua vida lá, quando você era criança, quando você era jovem, adolescente, sejam canceladas, para que perdoe tudo aquilo que tu ouvia, que te barrava, que vira e mexe, hoje tem reflexo na tua vida. Queridos, peça para o Senhor te curar, e o Senhor cura. O Senhor cura essa memória. Tu vai lembrar dela, mas não vai ter mais aquela dor, não vai sentir mais aquela aflição, sabe? Não vai mais sentir isso. Porque Deus, amado, Deus é Pai, verdadeiramente Pai. E muitos não conseguem confiar em Deus porque os seus pais aqui da terra foram muito falhos. Então, a pessoa não consegue confiar em Deus porque ela tem a ideia do pai, né? Do seu pai humano, que é falho, né? E aí tem uma visão distorcida de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, amados, eu tive todas as visões que você possa imaginar. Porque eu tive, talvez aqui, o maior número de pais e mães, talvez, do que vocês. Eu lembro de 9 pai e mãe, famílias que eu passei. Esse vai ser teu pai, essa vai ser tua mãe, esse vai ser teu pai. Só os nomes eu não sei. Interessante que até o que para mim era importante eu esqueci. Eu tenho uma leve impressão que talvez seja esse nome, mas eu não sei. Não tenho certeza. Então, amados, e o mais engraçado, agora que eu me lembrei, que hoje, atualmente, na minha certidão, nem o nome que está lá não tem nada a ver com a minha pessoa. Nunca foi meu pai. Foi apenas uma pessoa lá que foi lá no cartório, assinou lá uma como é que se diz, como se fosse acho que foi uma adoção, né? É uma adoção de boca só, né? Não, no cartório, tanto que tem Não, de boca que eu digo assim, porque não, de documento, mas que nunca gerou nada de sentimento. Não, né? Simplesmente lá para mim poder me casar. Não, então quer dizer que não existiu nada, né? Eu fico pensando, eu olho assim para minha carteira de identidade. Puxa vida, nem o nome da minha mãe tem aqui mesmo, né? Só consta esse nome desse pai que nunca foi. E é engraçado isso. Mas em todos os lugares que eu ia, eu observava muito bem. Eu observava os pais e as mães. E eu observava aquilo que eu olhava assim, quando eu crescer, nunca vou fazer isso. Deus me livre. Não? Ou então eu dizia para uma das últimas famílias que eu morei, eu dizia assim, eu vou fazer isso aí, que eu já estou cansada de apanhar. Mas não é assim que se faz. Quando eu crescer, eu vou mostrar como é que se faz. Grande crescimento que eu tive. Não, quero dizer em tamanho, mas que eu imaginava que eu ia crescer, né? Só a graça de Deus. Mas eu sempre digo,
quando nós somos crianças, nós decidimos que espécie, que tipo de gente a gente vai ser. Vai ser aquele que vai ser rancoroso, aquele que vai se preparar para se vingar, para dar o troco quando crescer. Quando somos crianças, amados, o nosso caráter começa a ser formado para o bem ou para o mal. E depois, queridos, para tirar o bicho do couro, só Jesus. Até os 12 anos. Só Jesus. Que Jesus tira o bicho do couro e transforma a nossa vida. Só que eu vou te dizer, dá um trabalhão. Dá um trabalhão. E eu observava que os ditos pais ou as ditas mães cuidavam muito bem de seus filhos, que eram filhos. Com uma boa comida, com uma roupa melhor, com cuidado, com zelos, né? E eu, como se diz, eu era feliz com qualquer coisa, não? E tu vai crescendo assim numa distorção. Qual é o sentimento que o inimigo tentava e tentou colocar na minha vida? O quê? Ninguém te quer. Ninguém. E é engraçado isso, porque eu era bem pequenininha, eu pensava, um dia, quando eu crescer, eu vou mostrar como é que se faz, blá, 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 né? E eu sempre que tinha oportunidade, eu fazia a diferença. Tentava fazer a diferença. E muitas vezes conseguia fazer a diferença, tanto que isso, como é que se diz, isso quebrava muita coisa, porque tem pessoas que não conseguem compreender como é que elas tendo tido a oportunidade de ser boas, de estender a mão para alguém numa necessidade e não fazer. Um dia, quando elas estão em situações onde elas precisam de socorro, e quem que vai alcançar esse socorro seja aquele que no passado foi a criança rejeitada, foi o filho abandonado, foi o filho humilhado, foi o filho que mais apanhou. E isso, amado, quebra uma cadeia de maldições. Quebra, amados, quebra, porque o amor quebra e apaga multidões de pecados, sabe? E não adianta. E as nossas atitudes, amados, muda o outro, porque tu vai plantando. Teve um dia, um exemplo, teve um dia, alguns anos atrás, que deu uma como se diz, uma mudança de técnica, não é técnica de procedimento, de conduta no meu trabalho, que havia entre as equipes lá de médicos. Aí chegou no fim de semana, são outros médicos. Aí eu perguntei para uma daquelas pessoas que estavam durante a semana, uma médica, disse: doutora, olha só, lembra assim, não é para continuar isso. Sim, então tá. Só que aquela não era a médica que ia ficar com aquela criança naquele fim de semana. Só que essa médica lembrou disso, quando eu falei, dela conversar com a outra médica. Daqui a pouco entra dentro daquela UTI, aquela médica assim, enlouquecida. O que tu tá pensando? Por que tu não perguntou pra mim que não sei mais o que? Daí eu olhei assim, era comigo? Daí eu olhei assim, não, amada, é o seguinte, plá. Quando eu falei isso, a mulher fez assim, ó. Tá bom. E eu fiquei olhando assim, pensei,
É engraçado, né? Porque a gente passa a semana inteira com professores, com contratados, com residentes. A gente acompanha, né? Semana inteira, dia após dia, toda essa formação. E quando chegar no fim de semana, tinha mudado a equipe, mas eu tinha acompanhado de segunda a sexta toda uma conduta que tinha sido conduzida para um paciente. Então eu podia perguntar, claro que posso. Mas é interessante, mas não foi isso. Interessante foi a mudança. A mudança da pessoa quando chegou blá, 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 e eu, não, amada, é o seguinte, pá. Então, a língua, ela é um dos órgãos que não tem nenhum osso, né? Mas a língua, as palavras que saem da nossa boca podem abençoar, amaldiçoar, incitar ou acalmar para o mal ou trazer tranquilidade ou acalmar. Ou o tom, amados, o tom. Tudo na vida tem um tom. O nosso corpo tem um tom. Existe uma harmonia nas nossas células, no nosso cérebro. Em tudo existe um tom. Quando se quer se desequilibrar os tons, pessoas, saúde, tudo, começa a brigar, começa a discutir, começa a falar de política, porque olha o que tem de gente, amados, dizendo assim para mim, eu não falo mais com meu irmão, não dá para falar com meu irmão só briga, só não sei o quê, sair do grupo da família. Eu já ouvi de tanta gente isso. Por quê? Por causa de política. Amados, não interessa a política, interessa e ao mesmo tempo não interessa, né? Ela interessa porque ela no sentido de que define por um determinado tempo qual é a conduta, a ideologia, seja lá o que for, que vai estar sobre uma cidade, um estado, um país, né? Mas isso não pode, de forma alguma, fazer com que os laços familiares, laços de sangue, sejam rompidos por ideologias que não são nem tua, nem minha, não é nossas. Não pode. Por quê? Porque vem ano, passa o tempo, sai, entra outros e assim vai. Mas nada, amado, vai modificar. Vai dizer que o teu pai vai mudar. O teu DNA não vai mudar. Da tua família não vai mudar. E isso, amados, tem que ser muito... os laços familiares são fortalecidos. Eles precisam ser fortalecidos. Eles não podem ser fragmentados por time de futebol, por política, por religião também, porque tem gente que discute isso, discute aquilo, e briga por isso, e briga por aquilo. Olha, se você não está concordando lá com o seu pastor, ou lá com a sua família na questão religiosa, ora ao Senhor, diz: Senhor, me mostra o que está no oculto. Senhor, que o teu Espírito Santo traga luz para a minha vida, me abra o meu entendimento, né? Me dê, quando tu lê a palavra, o Senhor diz: Senhor, eu peço que tu me dê entendimento, discernimento, revelação da tua palavra através do teu Espírito Santo, e grava a tua palavra nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti. Porque quando as palavras do Senhor estão gravadas aqui, eu posso até estar brigando, de repente discutindo com alguém, mas o Espírito Santo que habita aqui sobe aquela palavra, sobe assim, ó, bem suave. Não. Ou então te traz à mente a palavra de Deus que cancela aquilo. Amados, é muito tremendo isso, sabe? É muito interessante nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E hoje, amados, hoje é um dia que nós vamos fazer a ceia, né? A ceia é do Senhor. Então nós damos a ceia para as crianças, a gente compartilha a ceia com as pessoas que estão no nosso meio, né?
que estão no nosso meio. Aí alguém perguntou: ah, mas o fulano não é casado, o ciclano não é não sei o quê. A ceia não é minha, amados. A ceia é do Senhor. Então, peça perdão ao Senhor, né? Peça perdão por toda iniquidade, pelo pecado. Pede, Senhor, tu sabe o desejo do meu coração em consertar minha vida, sabe? Desejo de todo o meu coração, Senhor, que o meu marido venha casar. Olha, eu conheço uma pessoa, uma família, onde a esposa orou pelo marido e ele se converteu, foi batizado. O que todo mundo diria que seria impossível, para Deus nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível. E nós vimos esse homem descer as águas do batismo, amados. A gente viu. E viu ele deixar de fumar, deixar de beber, coisas que era assim, seria impossível naturalmente. Mas quando eu sempre digo, quando a gente decide, pronto, decidiu. Não precisou tomar remédio, simplesmente eu decido. Decidiu, ponto final. Amém? E só que essa pessoa tá com uma ilusão na cabeça, que não precisa casar. Porque igual eles já moram juntos há tantos anos, e para essa pessoa eles têm uma, como é que se chama, uma união estável nesse casamento, né? E aí? E o desejo dessa jovem, dessa mulher? Eles têm filhos em comum, tudo, né? E aí tu pensa, e aí? A ceia é tua? Então, peça para que o Senhor dê entendimento, se arrependa dos seus pecados, né? Porque não é só esse, são muitos, amados, muitos. Muitos que diariamente têm se repetido, né? Mas peça perdão todos os dias, ore, jejue, leia a palavra do Senhor. Se tu não consegue, grave salmos na tua mente, leia até você gravar o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 18, o Salmo 51, que é um pedido de perdão por pelos pecados, o 21, que é uma declaração de vitória em Cristo Jesus, sabe? 24, né? Para entrar, Senhor, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e todos os universos. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo nesta noite. Fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Sabe? E não ouvir com ouvidos com cera. Não, Senhor, tira toda a cera dos nossos ouvidos espirituais. Coloca teu filtro, o filtro do sangue de Jesus. Troca a endolinfa velha, coloca tudo novo no nível, para que eu não fique cambaleando para cá e para lá, mas que eu siga reto, firme, olhando sempre para frente e para o alto. Amém, amados? Então eu convido você agora a erguer sua mão direita. E vamos ler enquanto eu estiver lendo, amados, você vai orando aí, porque Deus ouve a tua oração. Eu vou ler o Salmo 51. Enquanto eu estiver orando, lendo, você vai orando, pedindo perdão ao Senhor, dizendo: Senhor, tu me conheces, tu sabes, Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa. Amém? Então, vamos lá. Senhor, eis aqui o
as ovelhas do teu pastoreio, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada jovem, Senhor, de cada ancião, de cada viúvo, de cada viúva, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqueles que estão assistindo agora ao vivo e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Alcança, Senhor, alcança, Senhor. Tu conhece o anseio dos seus corações. Tu conhece, Senhor. Rasti balastori alaramas. Roriadaralabastori anderimes. Oh, Senhor, nós pedimos nesta noite, Senhor, eu peço o favor de Deus sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Todas as necessidades, aquilo que para eles parece impossível, Senhor. Eu te peço, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as nossas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade. Purifica-nos do nosso pecado, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti, Senhor, contra ti somente pecamos e fizemos o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fomos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Purifica-nos com isopo, com teu sangue, Jesus, e ficaremos puros. Lava-nos e ficaremos mais alvo do que a neve. Faze-nos ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos nossos pecados e apaga todas as nossas iniquidades. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora da tua presença e nem retires de nós o teu Santo Espírito. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação e sustém-no com o espírito voluntário. Então ensinaremos aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-nos dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da nossa salvação, e a nossa língua louvará altamente a tua justiça. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa o teu povo, Senhor, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Senhor, o que te agrada, Senhor, são os nossos sacrifícios de justiça, o nosso pedido de perdão, a nossa confissão de pecadores e recebemos o teu perdão, porque o teu sangue é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar, porque a obra da cruz, do Calvário, amados, ela é poderosa, ela é grandiosa e ela é imutável. Passa os céus, passa a terra, acaba este céu, acaba esse sistema solar que nós conhecemos, mas as palavras do nosso Deus não passarão, não acabarão, elas vão se cumprir e estão se cumprindo dia após dias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu convido a todos que peguem o seu suco de uva, tá? O seu pãozinho, para nós compartilharmos da ceia do Senhor.
E eu vou pedir para a Michelle, então, ministrar a ceia e que você possa, amados, alcançar. Se houver alguém no nosso meio enfermo, que ao comer do pão e ao beber do suco, venha ser curado. Amém? Paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos ler a passagem, então, em 1 Coríntios 11, versículo 23. Pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês beberem esse pão, que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Em nome de Jesus. A pastora já fez a oração em que nós pedimos perdão aos nossos pecados. E essa oração, esse Salmo 51, é um decreto que a gente ora, um escudo contra os pecados. E ele tem absolutamente tudo a ver com a Santa Ceia do Senhor. Porque aquele Senhor disse: façam isso em memória de mim. E em memória do quê? Toda vez que comerem e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por nós. Irmãos, foi por mim e foi por ti que o Senhor foi àquela cruz. Ele não precisava estar lá. O que mandou Jesus para a cruz foi o teu pecado, foi o meu pecado. Foram os pecados das gerações anteriores ao Senhor, os pecados da geração dele e das gerações posteriores. E nós temos a maravilhosa oportunidade, a graça maravilhosa de podermos diariamente nos reconciliar com o Senhor, de podermos olhar para dentro de nós e vermos quanto ainda existe de sujeira, de iniquidade, de miséria que nós temos que abrir mão. Mas nós podemos fazer isso, podemos lembrar que na cruz o sacrifício de Jesus foi suficiente. Não precisa nenhum outro, não precisa nenhum outro. Basta cada um de nós tomarmos a nossa cruz diária, negarmos a nós mesmos e seguirmos o Senhor. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma forma muito imerecida, o Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos reconciliados contigo, Senhor. Obrigada, querido Deus. Obrigada por ser tão bom conosco, Senhor. Obrigada, Jesus, porque quando nós éramos teus inimigos, lá na cruz, o Senhor, que já nos conhecia antes de estarmos no ventre da nossa mãe, olhou para cada um de nós e estendeu a mão dizendo: vinde, vinde, amados do meu Pai. E o nosso coração te ouviu, Senhor. O nosso coração te ouviu e nosso coração te anela. E hoje podemos nos reconciliar mais uma vez contigo, reconhecendo, Senhor, que esse não é só um copo de suco ou um pedaço de pão,
mas no reino espiritual verdadeiramente é a tua carne e verdadeiramente é o teu sangue, Senhor. E é pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus que nós entregamos nossa vida em tuas mãos nessa noite. Te entregamos tudo que nós somos, tudo que nós almejamos, tudo que projetamos, sonhamos, queremos. E tudo aquilo, Senhor, que tu sonhas, tu projetas e tu queres em cada um de nós. Que nessa noite, Senhor, nós venhamos a diminuir para que tu cresças em nós e cresças de uma forma sobremaneira. Obrigada, querido. Obrigada. Ora baba shibaha sute cantora bahaso. Tere canto tarahasute bacanto tabahashita kasutoro bahai. Duri mastutere le canto tarabahasutoro koshe cantora bahais. She cantora balahasute bacasta bahai she cantoro hosoko. O de barahasu tarakasu bekantahastu ilekais. O shebakastu ilekandiasu de babahis midikantuti ilekais. Ti otorokosu te babasu bias. O Senhor está dizendo: inclinem o seu coração em direção ao coração do Senhor. O te baralakasu te barahashi este cantarabahas. O Senhor me mostra que nós não fazemos ideia, nenhum de nós, do tamanho do amor que Ele sente por cada um. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a compreender ainda que parte do Teu amor, Senhor. E sela sobre as nossas vidas esse entendimento a partir desta Santa Ceia, Senhor. Em nome de Jesus, podemos beber do sangue do Senhor. É comer primeiro, irmãos. Aleluia. Agora sim, bebamos do sangue do Cordeiro. Obrigada por tanto amor por nossas vidas, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus, toma teu lugar em nosso ser, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, Senhor. E que as pessoas, ao olharem para nós, não nos vejam mais, mas vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu não tinha olhado o chat, né? Agora, enquanto dei uma olhadinha. Então, amados, entenda que todas aquelas pessoas que se manifestaram, o Senhor está falando com cada uma de nós. Amém? Então, eu queria pedir para vocês abrir lá em João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará.
e viremos para ele e faremos nele morada. Amém, amados? Glória a Deus. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, quantas vezes a palavra Pai foi falada aqui? Muitas. Então, peça a Deus em nome de Jesus. Agradeça a Deus em nome de Jesus. Louve a Deus em nome de Jesus pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, porque pior do que eles possam ter sido, amados, por pior que eles possam ter sido, se não fossem eles, você não existiria e não estaria talvez hoje diante do Senhor. Você provavelmente talvez seja a pessoa pela qual o Senhor vai alcançar a sua família.
Amém? Eu lembro, queridos, que eu não gostava da minha mãe de verdade, mesmo que eu não me lembrava dela, né? Não a conhecia. E depois, quando eu tive os meus filhos, eu pensava assim: nossa, mas por pior que seja uma mãe, ela sempre vai fazer o melhor para o seu filho, apesar que dentro das suas condições. E eu pensava isso, né? E pensava. E realmente, amados, essa é uma verdade. Porque o pai e a mãe amam grossamente, porque você certamente deve ter coisas bem melhores do que o seu pai teve com você, e o teu pai já foi bem melhor que o seu avô, e o seu avô foi bem melhor que o seu, no sentido de como se diz, menos dureza, menos rigidez, né? Porque muito antigamente ninguém falava, os filhos iam sentar à mesa, alguns só iam sentar ou comer depois que o pai comia, né? E Deus o livre, não tinha que ficar quietinhos, né? Etc, etc. Mas não, Deus, hoje, é claro que o abuso é ruim, né? Mas assim, ó, todo mundo dentro do seu padrão, dentro daquilo que o Senhor quer, é maravilhoso. E assim, ó, um filho, amados, tu tem teu filho, tua filhinha, teu filhinho aí, olha para eles e pensa: puxa, o Senhor me abençoou com filhos, eu tenho a oportunidade de formar pessoas boas, pessoas de princípios firmes, de moral preciosa no Senhor, de bons hábitos, né? Pessoas que podem transformar o seu meio, porque, amados, parece bobagem que a gente é só um, né? Mas um é melhor do que nada, porque uma pessoa pode abençoar várias pessoas. Sabe? Hoje, talvez o meu testemunho provavelmente pode abençoar ou inspirar muitas pessoas. Eu li ali há pouco que a irmã lá já tinha um mecânico lá, não sei quantos minutos no seu carro e não funcionava, e ela lembrou que eu disse que orava, e ela foi lá e orou e o carro funcionou. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, queridos, que este final de semana possa ser um tempo de restauração, sabe? Você pode ligar lá pro seu pai que te bateu muito quando você era criança, que foi injusto, que você teve que buscar ele talvez nos bares, caído por aí pelas ruas, mas ele é o seu pai. E se não fosse pelo seu pai, pela sua mãe, talvez você não tivesse esses filhos lindos que você tem aí, né? E não tivesse conhecido Jesus e está tendo hoje a oportunidade de alcançar o seu pai, porque as atitudes de bondade quebranta a dureza de coração. Amém, queridos? Então, que você possa ligar, que você possa levar o seu pai para passear, ou você possa levar o seu pai na sua casa. Talvez faça muito tempo que você não vê, seu pai não te visita, né? E fazer um almoço em família e orar pelo seu pai. Sabe? Orar pelo seu pai, abençoar o seu pai e dizer que ama ele. Porque muito antigamente, amados, os filhos jamais ouviam que os seus pais diziam demonstração de amor ou de carinho dos seus pais. Porque era como se isso fosse uma demonstração de fraqueza. E não é. Amém, queridos? Então, que Jesus ricamente te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo te inspire para que você possa, nesse final de semana, fazer alguma diferença, para que Jesus possa ser demonstrado na tua vida, né? Para alcançar e abençoar o seu pai, sua mãe, seus familiares.
Amém? Fiquem na paz do Senhor, tenham boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus seja superabundante. Se houver alguém no nosso meio enfermo, que seja radicalmente curado, em nome de Jesus. Muitas pessoas pediram oração por conversão dos maridos, salvação na família. Pois a minha oração é para que o Senhor alcance os seus familiares, né? Que o Espírito Santo de Deus os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e que a expressão de Jesus, o amor que exala em vocês, possa alcançar os corações dos seus familiares. Amém? Fique na paz do Senhor e tenha um final de semana abençoado. E eu creio que vai acontecer coisas muito edificantes. E semana que vem você conte aqui, tá? Conte como é que foi o teu final de semana para aqueles que têm pai e têm mãe. Porque muitos amados perderam seus pais nessa Covid, nessa pandemia. Muitos perderam seus pais sem ter tido a oportunidade de dizer o quanto os amava e os perdoava, né? Então, amados, se tu se arrepende hoje de alguma coisa, liga para os teus filhos, liga para aqueles que você ofendeu e diz, olha, quero te pedir perdão, porque lá no passado eu fiz muita coisa errada, muita bobagem. Me perdoa, perdoa a minha ignorância e eu quero te abençoar. Amém? Fique na paz do Senhor. Boa noite a todos. Celso.